Pai, Senhor, irmãos, mais uma vez, peço que vocês fiquem em pé, em nome de Jesus, e gostaria que nós lêssemos aqui um texto para nós meditarmos nessa noite. O nosso tema nessa noite vai falar sobre a ressurreição do crente, ou a ressurreição do justo. E eu gostaria aqui de ler um texto com vocês, que se encontra em Mateus capítulo 27, o versículo 52. Mateus capítulo 27, versículo 52. Vamos ler a partir do versículo 50, que diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e nesse instante o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Até o versículo 53. Vamos orar? Senhor Deus, estamos aqui com a Tua igreja e diante da Tua palavra, que é poderosa, que traz esperança para o nosso coração, que tem promessas para cada um de nós, e é diante da Tua palavra, Senhor, que vamos nessa noite refletir, e pedimos que o Teu Espírito Santo, que habita dentro de nós, faça com que a gente compreenda cada texto que vamos ler aqui nesta noite, e também abra a mente dos Teus servos para compreender essa palavra, Senhor. E as pessoas que estão nos assistindo neste momento, que estão passando um momento de luto, que esta palavra alcance eles, e eles se sintam revigorados, consolados pela Tua palavra, Pai. Esse é o nosso objetivo aqui nesta noite. E eu Te agradeço, e eu Te louvo em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, preciso aqui citar algumas coisas. A gente tem aqui uma sucessão, né, de óbito na nossa igreja, começando aqui pela mãe do nosso diácono Samuel, depois veio a nossa irmã Enedina, mais conhecida como Neca. A gente recebe a notícia do falecimento do nosso irmão Raimundo, né, mais conhecido como Raimundinho. A gente está quase se superando dessa situação. A gente tem a notícia do nosso irmão Otávio. E aí ontem à noite, acho que era umas meia-noite por aí, quando eu recebi a notícia do falecimento da nossa irmã Glória. Confesso para vocês que nos outros eu não chorei tanto, mas parece que ontem à noite, quando eu recebi a notícia do falecimento da Glória, parece que todo o choro que eu tinha guardado para trás, ele aflorou ontem à noite. Eu não me aguentei, eu chorei muito ontem à noite. A minha esposa estava dormindo, ninguém viu eu chorando, mas eu chorei demais mesmo. Fiquei de noite perturbado. Até hoje parece que o meu corpo estava, parece que eu tinha passado com um trator por cima de mim. Meu corpo estava cansado, mas um cansaço assim mental, entendeu? Parece uma fadiga. E diante disso, a gente conversando hoje com o Samuel pela manhã, a gente chega a uma conclusão que nós sabemos que a morte ela vai chegar. A gente seja novo ou idoso, a morte ela vai chegar.
nós estamos cientes desse fato, mas nunca estamos preparados para esse momento. E quando esse momento chega, a gente reluta, a gente luta, a gente recusa a aceitar isso. A gente diz que nós somos fortes, que não choramos diante disso, mas nós choramos. E hoje pela manhã, quando fiz o ato fúnebre do irmão Otávio, eu vi a sua filha, os seus filhos, com desespero no coração, chorando mesmo, chorando quase como um grito. Então, diante disso, a gente faz o nosso objetivo aqui é refletir com vocês sobre o que a Bíblia Sagrada nos afirma em relação ao justo, ao cristão. Se nós temos ou não temos a esperança de ressurreição. Se esses irmãos que faleceram, ou os outros que já faleceram há muito tempo, os que vão falecer, se a Bíblia ela nos respalda em relação à ressurreição e à vida eterna. E eu queria aqui iniciar com vocês, eu gostaria aqui que a gente pensasse que no primeiro texto aqui, a gente vai conferir aqui na Bíblia Sagrada. Eu quero que vocês confiram comigo aí, em Mateus, capítulo 16. Eu fiquei pensando hoje, porque para vivermos, nós temos que morrer. Ou seja, para ganhar vida, nós temos que perder a vida. Ou seja, morrer para viver. E Mateus capítulo 16, versículo 24 ou 26 vai nos falar isso. Vamos partir a nossa conversa a partir desse texto. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 24 até o versículo 26. O texto diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por amor a mim, achá-la-á. O que proveito o homem ganha, o que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, então recompensará cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Eu quero partir desse texto aqui, porque Jesus ele é muito claro em dizer que todo aquele que quer ganhar a vida, eu estou falando da vida eterna, aquele que quer ressuscitar no dia da volta de Cristo, ele vai ter que perder a vida. Mas o que seria perder a vida para ganhar a vida? O que seria morrer para poder viver? E aí vem o ponto, né? Que antes de Jesus dizer para os discípulos: negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me, Jesus falou quem ele era e também falou qual era a missão dele. E o que seria isso aqui então, pastor? Negar, ou seja, se alguém quiser vir por mim, renuncie a si mesmo. Isso aqui, irmãos, é a gente se voltar para Deus, é a gente deixar de caminhar pelo caminho que nós estamos trilhando e abraçar a proposta que Cristo coloca para a gente, ou seja, abraçar a cruz, abraçar o plano que Deus coloca na nossa vida, ou seja, abraçar aquilo que Deus coloca para cada um de nós e seguir Jesus. Então, quando negamos a nós mesmos, ou seja, nós negamos o mundo, nós renunciamos o pecado, nós renunciamos a vida que nós estamos levando e nós cremos em Cristo, nós abraçamos uma nova proposta de vida. E aí isso é morrer para o mundo para viver para Cristo. E todos esses irmãos nossos que partiram, que agora estão descansando o sono do justo,
um dia o Evangelho chegou no coração deles, e eles negaram a si mesmo, eles tomaram a cruz, eles seguiram a Jesus, ou seja, eles morreram para o eu, eles morreram para o mundo, para viver para Cristo, para viver para Cristo. E a gente parte desse texto porque Jesus fala assim: pois aquele que quiser salvar a vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim, vai achar a vida, vai encontrar a vida. Essas pessoas creram em Cristo, elas abraçaram a proposta que Cristo colocou para elas, elas renunciaram muitas coisas que elas poderiam caminhar, mas elas abraçaram a proposta de Cristo, elas perderam a vida para ganhar a vida, para receber a coroa da justiça. E aí um outro texto que eu quero aqui citar com vocês é o texto de João, capítulo 21, que foi o texto que a gente leu aqui com vocês no início. Vamos ler esse texto aí. João, capítulo 11, né? Capítulo 11, o versículo 21 ao versículo 26. Esse aqui é o contexto, para nós aqui, esse é o texto chave, né, da nossa reflexão aqui. Porque Jesus, em certa ocasião, ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A questão aqui, como Jesus vai comprovar que Ele é a vida? Então, para comprovar que Ele é a vida, Ele faz um milagre, um sinal exclusivo, para mostrar para aquelas pessoas daquele contexto, e nós, da atualidade, ressuscitando um homem que já estava há 4 dias na sepultura. E todos nós conhecemos essa história, que é a história de Lázaro. O capítulo 11, capítulo 1, versículo 21, ele vai dizer assim: disse Marta a Jesus: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus era muito amigo de Lázaro, era amigo de Marta. A Marta, né, na verdade, ela não dava muito crédito muitas vezes para Jesus, quando Jesus ia na casa de Lázaro. Maria não, Maria já sentava ali aos pés do mestre para aprender mais um pouco dele. Mas um dia a morte chegou nessa família e ceifou a vida de Lázaro. E avisaram Jesus. E Jesus, de propósito, ele não foi no mesmo dia que avisaram ele. Porque dentro da tradição judaica, as pessoas acreditavam que até com 3 dias de falecido, uma pessoa poderia ressuscitar. Então Jesus falou assim: não, eu vou mostrar para essas pessoas, eu vou provar para elas que eu sou a vida, e eu vou ressuscitar uma pessoa que está com 4 dias já na sepultura. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia já descartaram a possibilidade de ressurreição. É por isso que Marta falou que se Jesus estivesse lá, o irmão dela não teria morrido. Aí ele fala assim, ó, versículo 22: mas ainda agora sei que tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressurgirá. E aí Marta imagina que Jesus está falando que Ele vai ressuscitar Lázaro no último dia. Olha que interessante, que você entende que Marta já tem o entendimento de que aquele que crê em Cristo ressuscita. Porque ela disse assim: eu sei que tu vai ressuscitar ele no último dia. Disse ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Ou seja, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês nisto? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que havia de vir ao mundo.
E aí nós vamos lá para o versículo 39 a 43. Vamos adiantar aqui um pouco a nossa leitura. Ela diz assim: disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me enviaste. E eu sei que sempre que me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que rodeava, para que creias que tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz. Isso aqui me lembra Gênesis capítulo 1, versículo 3, quando o próprio Deus diz assim: haja luz e houve luz. Ele disse assim: Lázaro, vem para fora. Ou seja, Lázaro, volta a viver. Lázaro, volta a respirar. Nesse momento, Jesus está afirmando que Ele é a vida. Ele é a vida. Ele comprovou que Ele é o Deus que ressuscita, que Ele é o dono da vida, que assim como Ele soprou a vida em Adão, o primeiro homem, Ele também fez isso na mesma coisa com Lázaro, sopra o fôlego de vida novamente na narina de Lázaro, e ele se vem para fora, volta a viver. Jesus comprova isso. Ele provou que Ele é a vida, assim como Ele provou que Ele é a luz do mundo, dando vista a um cego de nascença. Esse é o segundo texto que a gente lê aqui. Agora vamos para o texto que a gente leu aqui na introdução, aqui, Mateus capítulo 27, versículo 52. Vamos voltar aqui na nossa Bíblia Sagrada aqui. Mateus capítulo 27, versículo 52. Esse aqui é um contexto, em um momento em que Jesus estava na cruz, lá pelas 3 da tarde, e disse assim, versículo 50: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito, ou seja, a vida. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, e de alto a baixo tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros. E o que diz o texto aí, irmãos? E muitos corpos de santos que dormiam. O texto, olha aqui, o texto diz que não estão mortos, eles estão o quê? Eles estão dormindo. Ressurgiram e saindo, né? E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Eu preciso aqui fazer uma correção aqui, né? Para a gente poder entender um negócio importante aqui. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Irmãos, esse texto ele só se encontra aqui, ele não existe em outro lugar da Bíblia. Eu entendo que esse texto aqui ele está citado aqui para comprovar que a morte de Cristo ela nos garante a ressurreição dos justos. Ela é a garantia da ressurreição dos justos. No momento que Jesus morre, o véu do templo se rasga, houve um terremoto, se fenderam as rochas, os sepulcros se abriram, né? E aí, esse texto já foi bastante estudado, né? A conclusão que nós chegamos aqui é que esses que estão aqui na sepultura, eles só ressuscitam após a ressurreição de Jesus. Os sepulcros se abrem, eles ainda não ressuscitam. Quando Jesus ressuscita ali lá pela tarde do sábado, aí ele ressuscita também, esse santo, né? Esse santo aqui porque eles são justos, eram cristãos, e eles entram na cidade, chamada Cidade Santa, que é Jerusalém.
tá? Jerusalém. Muitas pessoas entendem aqui que essa cidade aqui já seria a cidade celestial, mas na verdade aqui, essa cidade santa é a cidade de Jerusalém, tá? Eles voltam novamente a viver novamente. Então, diante disso, nós vamos fazer uma outra pergunta aqui. Será que o Novo Testamento e o Antigo Testamento comprovam? Será que a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ela nos dá respaldo sobre a ressurreição dos justos? Agora eu quero que vocês vão comigo lá para o Antigo Testamento. Jó, capítulo 19, versículo 25 e versículo 27. Vamos lá para Jó? Vamos demorar um pouco aqui, né? Porque a gente não está com o texto escrito aqui no nosso script, então a gente tem que procurar aqui o Jó. Jó 19, versículo 25 ao versículo 27. Olha só que o versículo 25 diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Vê-lo-ei por mim mesmo, com os meus próprios olhos, eu e não outros, como o meu coração anseia dentro e em mim, né? Olha só que Jó disse, né? Jó disse que pelo fato de que seu Redentor vive, e pelo fato de que ele saber de que ele é o rei que governará todas as coisas, ele diz que e depois de consumida a minha pele, né? A minha pele, ainda em mim, a minha carne, verei a Deus. Ele fala aqui, ó, vê-lo-ei por mim mesmo com meus próprios olhos. Jó tem a certeza de que porque Deus existe, o Redentor dele vive. No caso, nosso Redentor Jesus vive, morreu e ressuscitou. Jó ele fala assim: ele mesmo que eu morra, eu sei que eu vou ver o meu Redentor com meus próprios olhos. E tem essa certeza. Vamos ler outro texto aí? Salmo 16, versículo 8, verso 8 ao verso 11. Salmos 16, Salmo 16, verso 8 ao verso 11. Olha aqui, o Salmo diz assim, ó: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha língua. Também a minha carne repousará segura, porque não deixarás a minha alma no... Como é que está na versão de vocês aí? No sepulcro, né? Alguma versão está como no inferno. O salmista, ele disse: porque não deixarás a minha alma no inferno, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. A certeza da ressurreição. Ele tem absoluta certeza de que Deus não deixará a sua alma no inferno, ou seja, no sepulcro, e que Ele não vai deixar que o seu santo veja a corrupção. Olha só que ele fala no versículo 11, verso 11: tu me farás ver a vereda da vida, e na tua presença me encherás de alegria, e com delícias perpétua a tua direita, né? É claro que parte desse versículo aqui, ele se refere à pessoa de Cristo, mas o próprio salmista, ele se usa desse texto aqui para dizer também sobre a certeza da ressurreição. Vamos para outro texto, irmãos. Vamos mais caminhar em mais dois textos aqui do Antigo Testamento. Isaías capítulo 26, versículo 19. Isaías, versículo 26, versículo 19. Isaías 26, versículo 19 diz assim, ó: mas
os teus mortos, mas os teus mortos viverão, e os seus cadáveres ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam no pó. O teu orvalho, ó Deus, é como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. A terra lançará de si os mortos. Olha, mas os teus mortos viverão, e os seus cadáveres ressuscitarão. Aí ele fala só, despertai, né? E exultai, ou seja, se alegrai, se regozijarai, né? Se regozijem, porque os que habitam no pó, o teu orvalho, ó Deus, é como o orvalho das ervas, e a terra lançará, é sentido de lançar, ele vai cuspir, né? Ela vai devolver novamente essas pessoas que estão na sepultura. Vamos para Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel 12. Daniel está para frente, tá, irmãos? Frente aqui do nosso profeta Isaías. Daniel 12, 2. Encontraram aí? Daniel 12, 2. Diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra, o que vai acontecer? Ressurgirão, uns para a vida, o quê? Para a vida eterna, e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Mas o que nos interessa aqui é os que vão ressuscitar para a vida eterna. Então o Antigo Testamento comprova de que todo aquele que crê em Cristo, de todo aquele que é considerado justo, justificado por Deus, aquele que é cristão, aquele que morreu crendo em Jesus, o Antigo Testamento, sem o Novo Testamento, ele já não respalda que vão ressuscitar. Agora vamos para o Novo Testamento, né? João capítulo 5, versículo 29. João capítulo 5. João fica onde? No Antigo Testamento ou no Novo Testamento? João capítulo 5, versículo 29. Versículo 29 diz assim: os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Para a ressurreição da vida. E os que praticam o mal para a ressurreição da condenação. Então, o próprio Cristo, ele ensinou a ressurreição, essa doutrina da ressurreição do justo, muito clara aí, né? Em João capítulo 5, versículo 29, ele vai dizer que aqueles que fazem o bem, tá? Ou seja, aqueles que crêem nele, ressuscitarão para a vida eterna, e aqueles que fazem o mal ressuscitarão para a condenação eterna. Será que foi somente Jesus que afirmou isso? Vamos também ler aqui João capítulo 6, versículo 39, para depois te ver se os apóstolos, eles também têm essa mesma linha de pensamento. João capítulo 6, versículo 39. João 6, 39. Diz assim, João capítulo 6, deixa eu voltar aqui no capítulo 7 aqui. Capítulo 6, versículo 39. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 40, versículo 44 agora, versículo 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia.
Agora o versículo 54, ainda do capítulo 6. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por 3 vezes Jesus afirmou isso aqui. Todo aquele que crê nele, ressuscitará no último dia. Então a gente viu aqui que o Antigo Testamento comprova a ressurreição dos justos. A gente viu aqui que o próprio Cristo ele confirmou essa doutrina. E agora vamos ver se os apóstolos, eles comprovam essa doutrina. Vamos para Atos capítulo 24, versículo 15. Atos capítulo 24, versículo 15. Atos 24, versículo 15 diz assim: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Entendeu? Lucas, escrevendo o livro de Atos, ele comprova isso. Agora vamos para Filipenses capítulo 3, versículo 11. Vamos ver o que Paulo ele fala sobre isso. Filipenses capítulo 3, versículo 11. Filipenses capítulo 3, versículo 11. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos, dentre os mortos. E aí vamos ler mais um texto aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, logo em seguida, tá? Só virar essa Bíblia para frente, vai pegar Colossenses, aí já pega a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Diz assim: cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. É interessante como eles se concluem aqui, eles dizem que não estão mortos, eles estão dormindo, Eles estão dormindo. Versículo 16 diz assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado e a voz do arcanjo e ao soar da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Irmãos, é por isso que nós, apesar da tristeza que invade o nosso coração, mas esse é o propósito dessa noite aqui, de a gente conversar esse texto com vocês, de nós não ficarmos desesperados assim, com uma interrogação na mente: será que veremos ou não veremos? Será que haverá ressurreição ou não haverá ressurreição? Agora nós temos base bíblica clara, objetiva aqui, tanto no Antigo Testamento, Jesus, os apóstolos, afirmando que haverá sim ressurreição. Vamos para Apocalipse capítulo 20, versículo 4, versículo 6. O último livro aqui da Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, versículo 6. Olha que diz assim: vi também tronos, e aos que se assentam sobre eles, foi-lhe dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, os que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos, reviverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. O que acontecerá com eles? Eles vão
reviver. Eles vão reviver e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Versículo 12 e versículo 13, capítulo 20. 12 e 13. Vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que havia nele, e a morte e o além deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas a nossa grande esperança é que todo aquele que crê em Cristo tem o seu nome escrito no livro da vida. E eu quero terminar aqui, irmãos, com um último texto. Com o último texto aqui, que é o texto de 1 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. A gente pode ler a partir do versículo 50. A partir do versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porém, pois convém que isto que é corruptível, ou seja, nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Agora eu faço uma pergunta para vocês aqui. Vocês sabem o que quer dizer quando está assim, o que está escrito? Sabe o que quer dizer isso? É que já foi dito no Antigo Testamento, é que já foi profetizado, já foi dito no Antigo Testamento, já está escrito. Ou seja, não é uma fala nova do Novo Testamento, é uma afirmação do Antigo Testamento. Olha o que fala aqui, ó. O que o Antigo Testamento fala? Tragada foi a morte na vitória. Quando foi que a morte foi tragada na vitória? O texto que nós iniciamos falando aqui, quando Cristo entregou o seu Espírito a Deus, o véu do templo se rasgou. Ele disse: Senhor, Pai, a Ti eu entrego o meu Espírito, a Ti eu entrego a minha vida, tudo está consumado. Nesse momento, Cristo, Ele venceu a batalha.
Ele venceu nossos dois maiores inimigos, que é a morte e o maligno. É por isso que ele diz que ele tem a chave da morte e do inferno. Ele tem a chave do reino de Davi. Ele abre e ele fecha. Ele é o princípio e o fim. Ele dá vida, ele tira a vida. Então, por que ele pode isso? A gente vai ler o texto de Apocalipse, porque diz que ele foi morto, mas ele ressuscitou. Ele subiu ao céu e sentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Então todos aqueles que o Pai deu a Ele, todos nós que o Pai deu, todos aqueles que chegaram a Ele, que creram nele, estão seguros nas suas mãos. Ninguém pode arrancar das suas mãos. A morte não tem poder sobre nós. A sepultura não tem poder sobre nós. O diabo não tem poder sobre nós. Nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Pelo fato de Cristo ter morrido na cruz, pelo fato de nós cremos em Cristo Jesus, nós somos herdeiros e co-herdeiros de Jesus Cristo. Nós somos chamados filhos de Deus. Então, mesmo que a gente morra, a gente vai viver. O texto ele continua dizendo assim. O texto vai dizer aqui, ó: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Então, queridos, a certeza que a Bíblia Sagrada nos concede é que nós veremos os nossos irmãos que se foram. Nós que precisamos agora se manter firmes no caminho do Senhor, não desviar os nossos pés nem para a direita nem para a esquerda, mas continuar crendo em Cristo, para que nós possamos ter esse momento de rever os nossos irmãos e viver para toda a eternidade e eternidade com eles e com o nosso Senhor. Que essas palavras de Deus para o nosso coração sejam um consolo para a igreja e para também as famílias que nesse momento estão enlutadas. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Nós temos a certeza da ressurreição dos nossos irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta noite. Amém e amém, irmãos. Glória a Deus.